A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã. Nesta quinta-feira, aqui estamos para juntos lermos a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 86, e nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 7. Clamarei a ti, porquanto me respondes. Que coisa maravilhosa este salmo que Davi ele escreve com esta certeza que Deus, ele ouve, que Deus, ele responde às nossas orações. Mas você pode perguntar, e eu imagino que Davi também ele perguntou, como eu já perguntei, Senhor, por que tu não ouves as minhas orações? Senhor, por que tu não me respondes? Deus, ele ouve, mas como é que Deus responde? Amém? Portanto, vamos aí ver capítulo 86 do livro de Salmos, diz assim a palavra do Senhor. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Que salmo lindo e maravilhoso, não é? E nós vemos a epígrafe deste salmo de Davi dizendo: Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Meus queridos, nós sabemos e nós entendemos que uma das coisas que mais nos traz alegria, que nos traz certeza, esperança, convicção, é que o Deus a quem nós servimos é um Deus que nos ouve. Não é um boneco, não é um pedaço de objeto, não é algo do etéreo, não é elementos da natureza. O nosso Deus, ainda que ele é espírito e nós não possamos vê-lo com os nossos olhos físicos. Entretanto, uma das grandes certezas e convicções que Deus ele nos dá quando nós recebemos a salvação do nosso Deus em nossas vidas através de Jesus Cristo é exatamente isso. É que o nosso Deus, ele ouve e que o nosso Deus, ele responde. Se nós olhamos para Davi, ele está implorando diante do Senhor ardentemente. Ele diz, olha, eu estou necessitado, eu estou aflito, eu sou santo, eu em ti confio. Ó Senhor, eu te clamo todo o dia. Mas por quê? Porque ele tem essa convicção e por isso, neste salmo, nestes pequenos 7 versículos que nós lemos, ele diz e ele repete essa mesma coisa, insistindo com Deus, dizendo, inclina os teus ouvidos, ouve-me, guarda minha alma, salva teu servo, tem misericórdia de mim, dá ouvidos à minha oração, atende a voz das minhas súplicas. E por que ele faz isso? Porque ele tem a certeza que, como ele disse no versículo 5, ele disse, pois tu, Senhor, em primeiro lugar, tu és bom. Deus, ele faz o bem e ele responde exatamente porque Deus, ele é bom. Porque Deus, ele atende o clamor do seu povo, da sua igreja. Mas ele diz, tu és pronto a perdoar. Deus está sempre pronto a perdoar, por maior que seja o nosso pecado, por maior que tenha sido o nosso erro, por maior buraco que nós tenhamos caído nele, o nosso Deus, Davi, ele diz, está sempre pronto a perdoar e ele é abundante em benignidade para com todos os que lhe invocam. Aleluia. E, meus queridos, quando ele finaliza este versículo, ele diz, no dia da minha angústia, ele diz, clamarei a ti.
Ele está dizendo, ele está passando por um momento terrível, triste na sua vida. Ele está orando, pedindo ao Senhor a resposta, que ele possa atender o seu clamor. Mas no finalzinho ele diz, e ele coloca este versículo no futuro. Quando eu, no dia da minha angústia, quando eu estiver terrivelmente apavorado, eu clamarei a ti, porquanto me respondes. Ou seja, eu não irei para nenhum outro Deus, porque vamos lembrar que, apesar de Israel, nessa época de Davi, está vivendo num momento muito lindo espiritual, porque Davi foi um homem que soube levar a sua nação, o seu reino, o seu povo, a esta comunhão, a esta vivência com Deus. Ainda que não existisse um templo, ainda que não existisse, estava ali a arca, entretanto Davi, porquanto isso era ele. Ele amava os tabernáculos do Senhor, ele amava a arca do Senhor, ele amava estar na presença de Deus, e ele convocava e ele fazia com que as pessoas, que aqueles que estavam no seu reino, aqueles que estavam ao seu lado, a sua família, os seus amigos, os seus oficiais, os seus soldados, todos eles pudessem da mesma maneira buscar ao Senhor, viver esta vida na presença do Senhor. E ele tinha esta certeza: no dia em que eu estiver angustiado, eu posso clamar a ti, porquanto tu me respondes. Isso fala de um versículo, fala de um homem que tinha, apesar de estar clamando aqui, ele tinha esta experiência, que quando ele clamava a Deus, Deus o ouvia, Deus o atendia, Deus estava fazendo aquilo que era de melhor para Davi. E nós vamos ver esta diferença muito grande entre aqueles que servem a Deus com aqueles que não servem. E nós vamos lembrar da história do profeta Elias com os profetas de Baal. Os profetas de Baal clamaram uma manhã inteira, mas Baal não respondeu. Entretanto, quando Elias disse: Senhor, eu sei que tu me ouves, fogo do céu caiu. Jesus chegou diante daquele túmulo de Lázaro e disse para Deus: Senhor, eu sei que tu sempre me ouves, e eu te peço que, não é por mim não, é para que estes possam crer. E Deus fez um milagre, levantou Lázaro depois de 4 dias de morto. Meus queridos, Deus, ele responde. Entretanto, nós dizemos: mas irmã, por que Deus não respondeu a minha oração? E eu quero te dizer que muitas vezes na minha vida, Deus não respondeu a algumas das minhas orações. E tempos mais tarde, eu pude compreender que, ao Deus não responder aquela oração, o que eu estava pedindo, o que eu estava clamando, foi o melhor para a minha vida. Nesta semana eu recebi muitos pedidos de oração, muitas pessoas clamando, rogando, pessoas que estão desesperadas, pedindo a Deus que faça um milagre na sua vida, na vida da sua família, por cura. E, meus queridos, nós aprendemos com a Bíblia Sagrada e nós aprendemos com o próprio Davi que Deus, ele responde, mas em primeiro lugar, ele não responde no nosso tempo. Deus, ele não se desespera porque eu me desespero. Deus, ele não vai mover céu e terra somente para atender o meu pedido porque eu estou desesperada naquele momento. Não. Deus está sentado no seu trono e ele vai responder no tempo dele. Porque o tempo de Deus é perfeito. Porque o tempo da resposta de Deus é o melhor para a minha vida e eu pude experimentar isso na minha vida algumas vezes. E quando eu olho para trás, e quando eu olhei para trás depois, eu disse: Senhor, se tu tivesses respondido a minha oração, oh, meu Deus, que desastre teria sido na minha vida. Senhor, se tu tivesses respondido aquilo que eu te pedi, ou naquele momento, não era o momento certo. E Davi, como nós, entendemos e temos essa certeza. Nós não deixamos de crer. Se Deus ele não responder hoje, eu sei que ele está ouvindo e que ele responderá no tempo dele. Então Deus ele responde, mas ele responde no seu tempo. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito.
A hora de Deus é a certa. Nós pensamos que muitas vezes nós precisamos de algo naquele momento. E você pode dizer, olha, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um escape, eu preciso disso, eu preciso da porta aberta, eu preciso daquela causa ser ganha na justiça. E Deus está dizendo, espera, aguenta um pouquinho, porque Deus sabe o momento exato de responder. Em segundo lugar, ele responde, mas como eu já disse, ele não responde muitas vezes o que nós queremos. Mas é o que ele quer. Deus, ele sabe o que é o melhor para a minha vida. Deus, ele sabe o que é o melhor para a tua vida. Muitas vezes nós podemos estar pedindo algo para o Senhor e nós não entendemos, ou nós não sabemos, nós não conhecemos o futuro, nós não conhecemos o amanhã e pensamos que aquilo ali, aquela porta de emprego, ou aquele relacionamento, ou aquilo ali, ou aquela coisa lá, vai melhorar a minha vida, vai fazer a minha vida suceder. E Deus está dizendo, meu filho, se eu te der isso, você vai sair da minha presença. Se eu te responder assim, você não vai me dar graças. Se você responder isso, você não vai reconhecer. Deus, ele nunca nos responderá para algo que nos afastará da sua presença, que nos tirará da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Você pode lembrar de Davi? Este homem que sabia, que dizia, na minha angústia eu vou clamar a Deus e ele vai me responder? E o que é que nós aprendemos quando ele pecou? Quando ele teve aquele filho com Batseba, a Bíblia fala que quando o menino adoeceu, ele passou a noite toda, dias, orando, jejuando, para que Deus fizesse um milagre, que curasse o seu filho, e Deus não respondeu. Mas o que foi que Davi ele fez? Ele se desesperou, ele se reagiu, ele se rebelou, ele disse, Deus não respondeu, esse Deus não serve. Não. Ele se levantou. Ele entendeu a vontade de Deus. Ele se levantou enquanto todos esperavam que Davi agora ia se matar, que Davi agora ia se desesperar, que Davi agora ia rasgar os seus vestidos. E não foi isso que ele fez. Ele se levantou da cinza. Ele banhou-se, ele ungiu-se e ele subiu à casa de Deus, à arca de Deus, para louvar o nome de Deus. Oh, meus queridos, que lição para a nossa vida! Eu não tenho dúvida alguma que o nosso Deus, ele tem ouvido e ele responderá às nossas petições, mas ao seu tempo. E ele responderá não o que nós queremos, mas o que Deus quer, o que glorificar o seu nome, porque o que Deus responder, nós temos que entender isso, o que Deus responder, como Deus responder, na hora que Deus responder, é o melhor para mim e para você. Assim que o Senhor Jesus nos guarde, nos ajude a termos esta confiança de jamais deixar de confiar ou de clamar. Nós sabemos que no dia da nossa angústia, no dia que nós estivermos aflitos, no dia que nós estivermos necessitados, eu não vou pedir, não vou clamar a mais ninguém, eu vou clamar ao meu Deus. Mas eu entendo que muitas vezes o que eu estou clamando talvez não é o momento, não é o certo. E eu entrego a Ele, que Ele responda como Jesus dizia na oração que Ele ensinou aos seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você não souber orar, quando você não souber pedir, ore assim. Que a tua vontade, Senhor, seja feita. Eu não posso entender, talvez eu não compreenda hoje, agora, mas, Senhor, que a tua vontade perfeita seja feita na minha vida. Aleluia. E talvez, não hoje, não amanhã, mas meses, anos, você vai poder olhar para trás e você vai dizer, Jesus, obrigado, Senhor. Porque tu respondeste, porque tu não respondeste, ou porque tu fizeste diferente do que eu pedi, porque os caminhos deles
dele sempre será muito maior do que os nossos. Assim que Jesus te abençoe nesta quinta-feira e te guarde para a glória do Senhor. Amém.